O que você está vendo é um resumo visual da disputa envolvendo a instalação da CPMI do Banco Master e o debate jurídico que se formou em torno dela. O ponto central começa pelos números. Em 3 de fevereiro de 2026, foi protocolado no Congresso Nacional um requerimento de CPMI com 280 assinaturas, sendo 238 deputados federais e 42 senadores. Esse total supera o mínimo exigido pelo regimento para a criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito. Além disso, uma proposta paralela de CPI, apenas no Senado, já havia alcançado as mesmas 42 assinaturas, número significativamente superior ao mínimo necessário naquela casa. O interesse em investigar o caso está relacionado à dimensão das suspeitas levantadas. Segundo os parlamentares que defendem a comissão, o escopo da apuração envolve mais de 12,2 bilhões em supostas irregularidades financeiras, incluindo questionamentos sobre ativos, contratos e registros contábeis. Em uma escala ainda maior, o impacto associado ao caso no Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, foi estimado em aproximadamente 41 bilhões de reais, apontado como o maior episódio da história da instituição. Mais recentemente, uma nova denúncia trouxe para o debate um valor de grande repercussão política, cerca de 30 milhões de dólares, equivalentes a aproximadamente 155 milhões de reais, citados em alegações envolvendo o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. As acusações são negadas e permanecem objeto de controvérsia. A linha do tempo ajuda a entender como o impasse foi construído. Entre os dias 19 e 20 de janeiro de 2026, a proposta de CPI no Senado alcançou o número necessário de assinaturas. Poucas semanas depois, em 3 de fevereiro, a CPMI foi oficialmente protocolada. Em março, o tema chegou ao Supremo Tribunal Federal. O ministro André Mendonça concedeu uma liminar determinando que o requerimento fosse processado em até 48 horas. No entanto, apenas 3 dias depois, o plenário do STF derrubou essa decisão. Em 30 de abril, durante uma sessão do Congresso, o requerimento da CPMI não foi lido. Na mesma data, o deputado Kim Kataguiri ingressou com um mandado de segurança no Supremo questionando essa omissão. Ao longo de maio, novos recursos foram apresentados por parlamentares da oposição e da base governista, ampliando o debate sobre os limites da atuação da presidência do Congresso. Também em maio, o STF analisou um caso semelhante, e a maioria dos ministros considerou que não havia ilegalidade na conduta adotada por Alcolumbre. Já em junho, novas revelações publicadas pela imprensa reacenderam a discussão e levaram o Partido Novo a pedir providências adicionais junto ao Supremo. Mas o centro da controvérsia não está apenas nos fatos investigados, ele está principalmente na interpretação das regras do Congresso. De um lado, juristas e parlamentares sustentam que o artigo 21 do Regimento Comum determina que o presidente do Senado deve realizar a leitura do requerimento na primeira sessão subsequente ao protocolo. Segundo essa interpretação, uma vez alcançado o número mínimo de assinaturas, a criação da CPMI seria praticamente automática. Do outro lado, existe a interpretação reforçada pelas decisões mais recentes do STF, segundo a qual a presidência do Congresso possui margem de atuação na condução desses procedimentos. É justamente essa divergência que mantém o tema em aberto. O resultado prático é que um requerimento protocolado em fevereiro permanece sem leitura formal após mais de 4 meses. Por isso, o debate atual deixou de ser apenas sobre o Banco Master. Ele passou a envolver questões institucionais mais amplas, como os limites dos poderes da presidência do Congresso, a proteção dos direitos das minorias parlamentares, a interpretação do regimento interno e o papel do Supremo Tribunal Federal na mediação desses conflitos. Até o momento, não existe um consenso jurídico definitivo. O que existe é uma disputa entre interpretações concorrentes, com implicações políticas, institucionais e jurídicas que continuam sendo debatidas nos tribunais e no Congresso Nacional. Se a alegação de Daniel Vorcaro for confirmada, de que repassou cerca de 30 milhões de dólares, 155 milhões de reais, a Davi Alcolumbre, em troca de apoio a interesses do Banco Master, isso configuraria um conflito de interesse direto na conduta do senador como presidente do Congresso. Alcolumbre é justamente a autoridade com poder de pautar ou travar a instalação da CPMI do Banco Master no Senado. E essa CPMI segue parada, mesmo reunindo mais de 280 assinaturas de parlamentares. Sobre essa hipótese, a recusa em instalar a CPMI deixaria de ser apenas uma decisão regimental discricionária e passaria a ser interpretada como uma forma de autoproteção. O investigado teria, ao mesmo tempo, o poder de decidir se e quando a investigação que poderia incriminá-lo avança. Foi exatamente esse o argumento levantado publicamente por Romeu Zema, ao dizer que o valor foi o preço do silêncio no Senado.
E é também a base do mandado de segurança movido pelo Partido Novo no STF, pedindo a instalação do Conselho de Ética para apurar o caso de forma independente da mesa diretora. Importante deixar claro, até agora isso é uma hipótese baseada em uma delação ainda não homologada e recusada pela PF na sua versão mais recente, que Alcolumbre nega de forma categórica. A confirmação dependeria de provas documentais, registros bancários, contas no exterior, etc., que ainda não foram tornadas públicas. Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar o vídeo.